Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês como eu consegui fazer essa mesa redonda com esse estilo clássico usando apenas madeiras de pallet. Então, como vocês estão vendo, eu estou preparando aqui essas madeiras para eu começar a cortar elas e desempenar um pouco, porque elas vêm muito empenadas. A gente sabe que madeiras aí de pallets, elas não são madeiras muito finas, né? Então elas vêm bem grosseiras. Essas que eu estou mostrando aqui ainda estão boas, né? Mas eu peguei algumas que estavam bem empenadas. E essas madeiras aqui, elas são eucalipto. Bom, então para começar, eu vou cortar essas ripas que eu tenho aqui, na esperança aí de tentar deixar elas um pouquinho mais retas, né? Com a ideia aí de tentar aplanar um pouco para deixar mais retinho e a gente conseguir deixar um acabamento mais legal. É claro que para a gente conseguir planar bem essas peças, só com uma plana mesmo, mas como eu não tenho uma plana, então eu vou tentar me virar aqui com o que eu tenho. Percebam que eu vou cortar aqui dos dois lados para justamente deixar dessa forma aqui que vocês estão vendo. E notem aqui, já dá para ver como está o empenamento dessas peças. E aí eu vou cortar também desse outro sentido, né? Porque esse lado aqui é o lado que vai ficar para cima da mesa, no caso, né? Ou para baixo. E como essas peças elas vêm bem grosseiras, então eu não queria deixar elas muito com aquele aspecto envelhecido, grosseiro, do jeito que ela vem. Então eu tô cortando aqui também para diminuir um pouco a espessura e também para deixar a madeira mais lisa, para facilitar um pouco aí a minha vida na hora que eu for lixar essas peças. E depois de cortar todas as peças, eu selecionei 15 ripas aqui. Eu tive que colocar elas aqui nesse grampo que eu fiz aqui também. E aqui eu tô apertando esse grampo para eu tirar todos os espaços que ficaram entre essas ripas. Eu já coloquei aqui as madeiras, já prensei elas, já tá tudo prensado. Elas não estão coladas ainda, porque eu precisava fazer justamente isso daqui, ó. Eu coloquei um parafuso ali no centro e amarrei uma cordinha para eu conseguir marcar aqui, ó, esse círculo redondo, que é exatamente o tamanho da mesa que a gente vai querer. E aí eu numerei aqui as peças, de 1 a 15. E por que eu fiz isso aqui? Porque essas madeiras, elas estão bem empenadas, ó. Se vocês conseguirem perceber, ó, então aqui ela tá para baixo, ali ela já sobe, já passa aqui, ó, tá? Então ela tá muito empenada. Lá também ela já desceu. Tem outras também aqui que estão bem empenadas também. Isso aqui vai me dificultar muito para eu estar colocando as cavilhas. Eu só vou colocar a cavilha na área onde vai ficar esse círculo, para eu não ter que colocar, por exemplo, cavilha nesse ponto aqui. E aí depois que eu cortar, essa cavilha que tá aqui vai se perder. Então eu vou perder mais tempo aí, vou perder cavilha, vou perder cola. Talvez a cavilha não sustente muito bem nas partes onde está muito empenado. Então eu pensei em colocar um parafuso nas peças que tiver muito empenado. Então eu vou varar de uma peça para outra. O que eu vou fazer aqui é furar essa madeira até aqui assim e depois colocar um parafuso aqui no meio para ela sustentar aqui e um outro aqui para ela estar sustentando aqui também desse lado. E aí eu vou colar aqui. Então eu fiz um furo aqui, varando toda essa peça aqui e pegando um pouquinho nessa peça de baixo para poder marcar. E aí, com a marcação aqui, eu só abri mais um pouquinho aqui e abri aqui, que é exatamente onde o parafuso vai pegar. Alinhei aqui a parte da frente e furei. E da mesma forma aqui, tá alinhado. Então daqui para lá eu não vou me preocupar muito, porque aqui tá fora e a madeira tá empenada. Então eu preciso desses dois pontos aqui para ficar o mais alinhado possível. Então agora eu vou passar a cola e colocar o parafuso. Então aqui eu já coloquei um parafuso aqui, coloquei outro parafuso aqui, já parafusei ele ali e coloquei cola também. E assim eu segui fazendo. Colocava uma ripa, passava cola e parafusava, até eu conseguir finalizar todo o tampo da mesa. E é importante lembrar que essas peças, elas não estão completamente retas. Eu só passei ela ali na minha serra para tentar não deixar ela tão empenada, mas ela ainda continua ainda um pouco torta. E como eu não tenho uma plana para poder deixar ela retinha, eu vou seguir montando desse jeito mesmo. E aí eu vou precisar pensar em alguma estrutura depois para colocar embaixo ali do tampo e manter essa peça aí completamente reta. Bom, agora a gente vai desenformar, né? Aqui eu coloquei bastante peso em cima desse tampo, porque ele tava meio boleado assim, ó. A minha serra ela não cortou certinho, o disco era um pouco fino, então quando eu apertava a madeira contra a régua para deixar ele retinho, o disco acabava entortando um pouquinho assim, então não deixou um corte retinho, o corte ficou um pouquinho inclinado. Vamos desenformar ele aqui agora. Não acho que isso vai
ter problema, até porque foi pouco, né? E vamos ver como é que ficou. E aí já vamos partir para a parte do recorte. Bom, pessoal, foi assim que ficou o tampo, ó. Vou levantar aqui para vocês verem. Se a gente balançar ele, ele ficou com uma estrutura boa, ficou bem firme. Porém, se a gente forçar aqui o meio, ó, ele vai dar uma embarrigada. Quando a gente colocar as travessas aqui assim, então ele vai dar uma firmada melhor. Mas assim ele já ficou uma peça bem resistente já. E aqui já vai dar pra gente cortar agora o tampo redondo. E para cortar esse tampo redondo, o que eu fiz foi pegar uma tupia e uma fresa, coloquei essa tupia em uma ripa de MDF e prendi essa ripa bem no centro desse círculo. Dessa forma eu conseguia girar a tupia e ficava o círculo bem certinho ali do tampo dessa mesa. Então eu dava uma volta com a tupia, abaixava a fresa 3 milímetros, passava a tupia de novo, abaixava mais um pouquinho, até eu conseguir chegar do outro lado desse tampo. E toda vez que eu passava a tupia, eu tinha que vir com um aspirador de pó para tirar todo o pozinho que ficava ali no meio, porque dificultava um pouco passar a tupia. E assim que eu consegui finalizar o recorte desse tampo, o próximo passo aqui era dar um acabamento ali mais fino para ficar com uma cara mais agradável, né? Visto que as réguas ainda estavam todas desniveladas, precisava ali estar passando uma lixa. E essa primeira lixa aqui que eu estou usando, ela é uma lixa de 40. Então eu não queria só lixar ali por cima, deixar uma superfície lisa. Eu queria desgastar muito a madeira de forma que eu conseguisse abaixar mesmo a altura de algumas réguas para que ela ficasse nivelada ali com as outras. Com o tampo da mesa quase finalizado, eu iniciei ali o processo de criação da coluna central que vai segurar essa mesa. Então eu peguei mais algumas réguas e fiz o mesmo procedimento que eu havia feito lá para o tampo. Comecei a passar elas ali na serra para tentar deixar elas mais retinhas, para conseguir ali um aspecto mais bonito. Bom, para fazer o detalhe dos pés, eu já cortei aqui 8 pecinhas, tudo do mesmo tamanho, de 3,5 por 7,5. Já cortei elas também no tamanho de 75, na verdade 73 centímetros. E aí eu vou agora colar elas todas assim, para que eu consiga fazer uma peça única, uma peça rígida dessa espessura mesmo aí. Então eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz no tampo, né? Vou furar aqui, colocar parafuso para unir uma peça na outra. Então eu só passei a cola nas ripas e depois vim parafusando igual fiz no tampo da mesa. E aqui a ideia foi formar essas placas, e com essas placas prontas eu fiz a mesma coisa. Eu passei cola e aí fui juntando todas elas, montando assim um sanduíche de várias placas até eu conseguir ter uma peça única. E aí eu só levei de novo para a prensa, né, para os grampos. E aí eu vou colocar esses grampos aqui, deixar tudo bem apertado e deixar aí essa cola secando a noite toda para que essas peças elas possam ficar bem grudadas. E aí depois de deixar a noite inteira secando, eu só precisei desenformar para eu ter ali aquela coluna central da mesa como se fosse uma única peça. E esse foi o resultado do pé da mesa. Ficou bem firme. Com a coluna central finalizada, eu precisei passar na serra para dimensionar ela e deixar no tamanho ideal para que eu pudesse estar colocando ela na mesa. Então eu passei ali com cuidado todos os 4 lados e também para deixar uma superfície mais lisinha e facilitar na hora que eu for lixar. E assim que eu finalizei a coluna central, eu precisei passar para a próxima etapa, que seria bolar uma estrutura que conseguisse segurar o tampo da mesa. Então não dava só para eu colocar aquele tampo redondo em cima daquela coluna central, porque eu não tinha muito ali como prender essas duas peças. Então o que eu pensei? Fazer um X, fazer duas peças com encaixe, como vocês estão vendo aqui. Dessa forma eu consigo encaixar e o tampo ele vai apoiar ali de forma mais fácil para estar segurando o tampo da mesa. E aí para estar fixando essa peça na coluna central, eu só fiz umas marcações ali de forma que eu conseguisse estar encaixando esse X no meio dessa coluna. Então vou fazer ali uns rasgos aqui na serra.
Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que ficou. Então eu fiz bastante corte ali com o disco e depois eu só bati ali com o formão e um martelinho para eu conseguir tirar toda essa parte central onde eu cortei e aí ficar como se fosse uma cava ali nessa peça central, que é onde eu vou estar encaixando aquele X que vai segurar o tampo da mesa. Ficou mais ou menos assim. E aí eu só peguei mesmo ali o X, aqui eu já dei um acabamento nele, né? Passei ali a lixa para deixar mais bonitinho. Também passei a tupia, se vocês observarem ali na hora que eu for encaixar, vocês vão ver que a parte de baixo desse X ele está arredondado. E aí eu só segui passando cola onde eu fiz a cava na coluna central e posteriormente eu só vim mesmo com o X e martelei ele ali no meio e percebam ali que ele encaixou perfeitamente. Ficou com um pouquinho de folga, mas essa foi a ideia mesmo, porque eu não queria que ele entrasse muito prensado. Então a cola aqui vai fazer o trabalho de travar essas duas peças. E a parte superior da mesa ela já está quase toda pronta. Agora eu só vou passar para a parte dos pés da mesa. E eu pensei nesse modelinho aqui. E basicamente aqui o que eu estou fazendo é riscar esse molde que eu criei em cima de duas réguas de madeiras. Como esse pé ele vai ficar muito grande, eu precisei usar duas réguas. E o que eu vou fazer é vir cortando aqui nessa tico-tico que eu acabei embutindo aqui de cabeça para baixo para poder facilitar. E assim que eu terminei de cortar todas as peças, eu fiz o mesmo procedimento, passei cola para unir as duas partes e coloquei um parafuso. E assim que eu consegui colocar esse desenho na madeira, eu só precisei unir 3 peças dessas para poder formar um único pé. Porque ele precisava ser mais grosso. Não dava para ser um pé fininho, porque a coluna central da mesa ela é mais grossa. Então se ficasse um pé único, muito fino, ia ficar meio estranho. E para finalizar, eu só prensei tudo ali de novo com o grampo e vou deixar secar aí a noite inteira de novo para poder eu ter 4 pés da mesma espessura da minha coluna central. Com os pés devidamente colados, eu voltei aqui com a lixa 40 para dar uma suavizada melhor nas curvas ali dos pés e tentar deixar ele com uma aparência mais uniforme. Então eu precisei desgastar bastante partes ali dos pés que estavam irregulares. Como são 3 peças aqui, tentei deixar elas bem emparelhadas para que ficasse um aspecto mais bonito. E aí eu só vim depois com a tupia arredondando os cantos e aí de quebra acabei ganhando aí esse desenho na lateral dos pés que eu achei que ficou bem bonito. E aqui é uma prévia da mesa pré-montada. Essas peças elas não estão fixas ainda, só coloquei aqui para me ter uma ideia de como que ela ficaria no final. E aqui eu estou mostrando o detalhe dos pés aí, como que ficou depois de lixado. Esse detalhe que ficou aqui para os lados aí, que ficou bem bonito. Aqui eu mostro um pouco da coluna central aí e as peças que seguram ali o tampo. Aqui já dá para a gente perceber que o tampo ele está um pouquinho empenado, mas como eu mencionei antes, eu vou pensar em algum tipo de trava de ferro para estar colocando aí embaixo, de forma que esse tampo ele consiga ficar perfeitamente retinho. Para colar os pés da mesa, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz em todo o processo até agora, né? Vou passar a cola, vou deixar essa cola secando aí a noite inteira. Eu coloquei ali um MDF ali no chão para poder eu estar fixando esses pés, porque se eu colocasse direto no piso, eu corria o risco aí de o piso tá um pouco desnivelado e aí não ficar reto, né? E aqui eu estou mostrando um pouco do detalhe que eu fiz aqui nesse tampo. Eu também passei a tupia e aí ficou aqui essas rebarbas. Então aqui eu vou passar uma lixinha depois aí. Arredondei também a parte de baixo e foi mais ou menos assim que ficou. Agora eu só vou passar uma lixa mesmo para tirar toda essa rebarba do tampo. E aí eu praticamente já finalizei os acabamentos desse tampo da mesa. O último passo para eu finalizar ele completamente é só passar aqui uma massinha. E essa massinha eu fiz com o próprio pó de serra mesmo, misturado com cola branca. Eu despejo um pouquinho de cola e puxo com esse pedacinho de madeira de MDF para deixar tudo bem retinho. E aí depois é só vir de novo ali com a lixadeira, com a lixa mais fina, passar de novo em cima dessa peça para deixar tudo bem lisinho. Depois que a cola dos pés secou, eu vim só colocando um parafuso e aqui eu virei ela de cabeça para baixo. Estou colocando 4 parafusos aqui, um em cada pé. Estou colocando aqui na diagonal mesmo, ele é um parafuso maior, tem mais profundidade, né? Para poder atravessar o pé e também pegar na coluna central. E aí vou colocar também aqui na parte de cima, do mesmo jeito que eu fiz embaixo, vou fazer aqui
colocar um parafuso atravessado, né, meio que na diagonal. E aí para finalizar e para tampar esses buraquinhos aí que eu fiz fazendo furo, eu vou passar aqui essa massa para madeira. E aqui eu vou passar na cor branca mesmo, porque esse pé eu vou pintar ele de branco, então não tem problema passar a massinha dessa cor. E eu vou aproveitar e passar em toda a estrutura para fechar todos os buraquinhos que ficaram ali aparentes. E foi assim que ficou depois que eu terminei de calafetar tudo. E agora sim, com toda a estrutura finalizada, eu vou agora passar para a parte da pintura e eu decidi cobrir esse tampo com verniz. Esse verniz que eu estou usando, ele é da cor embuia, então eu vou aplicar esse verniz aqui com a minha pistola de pulverização. Essa pistola aqui é uma pistola da marca Balker. Eu vou deixar o modelo dela aí para quem tiver interesse em pesquisar mais sobre ela. Eu acho ela uma pistola muito boa e eu vou dar várias mãos aqui de verniz, de forma que eu consiga cobrir toda a extensão dessa peça. Posteriormente eu vou estar fazendo também a aplicação da tinta branca no pé da mesa. E aqui a tinta que eu estou utilizando é um esmalte sintético. É uma tinta branca à base de óleo mesmo. Mas eu acredito que uma tinta à base de água seria um pouco melhor para eu estar fazendo essa aplicação. Visto que essa tinta ela escorreu um pouco. Eu ainda não tenho muita habilidade de estar pintando com pistolas de pulverização. Apesar de essa pistola ela ter me dado um acabamento muito bom. Eu ainda acho que se fosse uma tinta à base d'água ficaria um trabalho mais simples de fazer, sem contar que a tinta base d'água ela é mais fácil de você limpar, não só das mãos, né, que vai eventualmente ficar grudando ali, mas também na própria pistola, na hora de você estar fazendo a limpeza dela, lavar o reservatório de tinta e até as partes internas mesmo da pistola de pulverização. E finalmente chegamos aqui ao final da produção dessa mesa. E o que eu vou fazer agora é centralizar o pé da mesa em cima desse tampo. Vou medir ali, deixar ele bem centralizado, o máximo que eu conseguir. E vou estar fazendo a marcação, o desenho, no caso desse pé, em cima dessa peça. Depois eu vou estar fazendo a medida ali nos pés e vou colocar ali também um parafusinho. E aqui a minha ideia é não deixar esse tampo fixo no pé, de forma que eu consiga retirar esse tampo depois, para que eu possa estar movimentando essa mesa para outros lugares da casa. Então, a minha ideia foi colocar um parafuso nos pés e fazer um furo no tampo da mesa, de forma que eu consiga encaixar o tampo nesses parafusos. Assim vai ficar mais fácil para eu poder estar retirando esse tampo e colocando sempre que eu for estar movimentando ela para outros locais aí, se eu precisar. E agora o momento mais esperado do vídeo é a gente ver como que ficou o resultado final de toda a produção dessa mesa, toda feita com madeiras de pallet. Então se você chegou até aqui, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e acompanha comigo aqui como que ficou o resultado dessa mesa.